Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência de quase morte de Jim Bruton. Após ele sofrer um grave acidente, ele saiu fora do seu corpo e teve uma incrível experiência de quase morte, onde foi revelado para ele o futuro da humanidade, e ele viu o nosso planeta Terra sem nenhuma pessoa, pois a raça humana havia sido extinta. A sua experiência é rica em detalhes, mas antes de nós assistirmos esse relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e também nos abençoasse com seu like. Esse canal não é monetizado, então pessoal, se você já assistiu essa experiência de quase morte, eu te peço, assista a ela para que eu possa conseguir as horas para monetizar este canal. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência. Eu tirei a minha licença de piloto no final dos anos 90. E a partir daí, em 2004, eu comecei a construir um avião de combate, tipo da Primeira Guerra Mundial. Eu chamei ele de Fokker. Tinha 3 asas muito distintas, sabe? Eu construí meu avião de combate e parecia muito legal. Eu então pensei, bom, eu vou construir o avião bem caprichado. E parecia que tinha saído de um desenho animado da Disney. De repente, eu fui fazer um voo com ele. Quando eu estava voando, eu perdi o motor. O motor falhou e começou a sair fumaça do corpo da aeronave. Ele era como um barco na frente e eu pensei, bom, não posso voltar para a minha pista de pouso. Sabe, meu motor estava morto e então eu vou apontar para esse pequeno lago, no acampamento de escoteiros próximo. O que aconteceu foi que eu quase consegui. Eu ultrapassei a margem do lago e bati em todas as árvores a 70 milhas por hora, ao equivalente a um carro batendo. Eu estava no meio dos galhos, com a hélice girando bem na minha frente, do meu rosto. Eu não sei como eu rompi meus 2 pulmões. Eu quebrei todas as minhas costelas, a minha perna direita teve múltiplas fraturas. Meu queixo estava todo rasgado. Eu tinha um buraco na parte inferior das costas. Para minha sorte, que o acampamento dos escoteiros se tivesse fechado naquela época do ano em outubro. Havia um cara pescando lá. O que deu sorte para mim não foi apenas ele estar lá, mas eles serem policiais aposentados. Você pode imaginar se alguém assistisse um acidente de avião e depois visse alguém como eu? Eu estava destroçado. Eu descrevi que estava naquele acidente. Você pode imaginar muitas pessoas simplesmente surtariam. Entende? Mas o policial aposentado, ele provavelmente já viu alguns traumas em acidente de carro. Ele estava acostumado a mudar a mentalidade e, para minha sorte, ele estava com o telefone dele naquele dia. O celular, normalmente, ele deixava em sua caminhonete, porque ele gosta de estar em paz e em sossego. E ele estava com ele então. Conseguiu ligar para o 911 e eles vieram de helicóptero. Eles vieram, me tiraram daquele lugar e me levaram até o helicóptero. Me levaram para um centro de trauma. Minha experiência de quase morte é bem diferente das outras experiências de quase morte. De muitas pessoas. São histórias de uma forma ou de outra de que chegaram a uma porta. Ou seja, um acidente, seja uma doença. Sabe, elas veem um túnel de luz. Acontece espontaneamente, mas muitas vezes elas falam de passar por esse túnel. Verem parentes queridos, seres angelicais ou belos, e fazer uma revisão de vida. Talvez recebam uma grande mensagem ou façam uma grande escolha e depois voltem. Para mim não havia túnel. Entes queridos mortos. Não teve revisão de vida. Foi como se eu tivesse me teletransportado e bom, eu estava em outro lugar. Minha visão entra em foco e eu olho para cima, vendo que estou no terraço de um prédio muito alto e muito aberto e tudo é cinza. Como se fosse de concreto, em ruínas. Edifícios se estendem à distância, cada um parcialmente destruído, se unindo para criar um horizonte pós-apocalíptico. Não há nenhum tipo de som, é tão quieto, e eu olho para o céu,
vendo nuvens escuras e pesadas, como a mãe de todas as tempestades prontas para descarregar tudo o que tem. Tudo, os prédios em ruínas, o céu, pronto para a tempestade, até mesmo o próprio ar. Parece estar esperando com a tensão de uma flecha esticada em um arco místico. De repente uma onda de náusea percorre meu estômago, e eu me dobro de dor, e agarro meu estômago. Sussurro em voz alta, acho que não consigo suportar isso. Com essas palavras, sinto algo à minha esquerda. Lá está no terraço, não muito longe, uma das esculturas mais estranhas que eu já vi. Destacando-se contra as paredes escuras. Esta é uma grande escultura em forma de ovo. Parece ser feito de bandas curvas de metal, entrecruzando-se no que parece ser um padrão aleatório, mas na forma geral de um ovo, de pé, em sua extremidade. Eu também posso ver pequenos padrões giratórios e ouvir seus movimentos sussurrantes, desacelerando por dentro. Essa interrupção da quietude absoluta do lugar, eu sei, se deve a minhas palavras faladas. E de alguma forma, essa coisa e eu estávamos conectados. Ainda sentindo meu estômago dolorido, eu me levanto e faço o meu melhor para caminhar até o monólito. Quando eu olho através do trabalho da treliça aberta, posso ver as engrenagens dentro. Eles são suspensos livremente no espaço, mas ancorado em um ponto de pivô, invisível e único, definindo seus arcos de movimento em todas as direções diferentes e imagináveis. Percebo que são engrenagens setoriais, do tipo que você vê em mecanismos parecidos, como relógios, em contraste com uma engrenagem redonda. Estas são apenas uma pequena parte de um círculo dentado inteiro, portanto com começo, meio e fim. Enquanto observo a dança sobrenatural das engrenagens, posso ver algumas são muito reais e definidas, e outras são fantasmagóricas. Eles passam um pelo outro sem interferência, e eu posso ouvir o sussurro de uma luz, um som de estalido, enquanto eles giram dentro do ovo. Dou alguns passos para trás para absorver tudo. O que é isso? Eu pergunto. Uma voz desencarnada responde dentro da minha consciência. Este é o futuro nascendo agora. A dança sobrenatural das engrenagens é complexa, como um modelo multidimensional do tempo. Eles param e eu passo a mão por uma abertura na lateral do ovo. Este é o processo de tornar-se. Ao olhar para as engrenagens, vejo a minha mente, algo como um feed de vídeos de eventos futuros. Um roça na minha mão, estendida, e de repente me dobro de dor. Com um reflexo, eu arranco o equipamento, puxando, através da parede treliçada do ovo, e eu jogo por cima do ombro. A máquina responde girando suas engrenagens novamente, recalibrando para a perda de uma, sussurrando seu leve som de estalido em uma nova configuração. O que está acontecendo agora? Eu pergunto. A voz me responde. Cada engrenagem é a probabilidade de um pensamento, palavra ou ação, em seu futuro. Seu destino está se redefinindo em torno do que você removeu. Como eu sabia que poderia fazer isso? Puxar aquela engrenagem, removendo aquele momento futuro? A voz me responde. Por que mais você estaria aqui? Eu disse para ela, eu não faço ideia. Eu nem sei que lugar é esse. A voz me responde, você está no meio. E eu disse, no meio do quê? Ela me disse, tudo, o impossível agora entre o passado e o futuro. Eu disse para ela, isso não faz o menor sentido. A voz me respondeu, é impossível em sua curta duração. No entanto, aqui está você, de pé dentro da eternidade, de um único momento. Você se lembra de quem você é no mundo ao qual seu corpo pertence? Eu olho fixamente para o espaço, apertando os olhos com o esforço de lembrar. E eu disse, eu não faço ideia. Então a voz me diz, então você vê a verdade, em como
o passado é pó? Eu disse, ok. Por que alguma dessas engrenagens, esses futuros que tocam, me deixa doente e outras não? Ela me respondeu, todas as escolhas têm consequências, não intencionais. Algumas infelizes e outras não. A dor que cada um traz é o seu guia. Eu perguntei, onde estão as engrenagens que se sentem bem? A voz me disse, você não está aqui para se sentir bem. De repente, uma nova engrenagem surge à vista. Neste, eu vejo uma roda gigante e netos felizes passando unindo. Dedos segurando seu carro. Risos. Eles sorriem para mim, ou através de mim, olhando para o seu próprio mundo. Obviamente deixei essa engrenagem passar. Mais engrenagens surgem à vista. Algumas passando por outras, várias claras e definidas. Muitas menos e difíceis de focar, embora todas tragam consigo suas imagens claras de significado. Cada vez que eles vêm para descansar, eu puxo uma engrenagem que sinto pela minha dor ser prejudicial para o meu futuro. A certa altura olho para a crescente pilha de engrenagens. Está começando a parecer que se eu não tiver um futuro ruim, não terei um futuro algum. Mesmo que agora eu sinta menos dor, vou morrer mais cedo por fazer tudo isso? Eu perguntei. A voz me respondeu, seu destino tem que se encaixar em futuros que não deveriam acontecer. Seu número de respirações já está contado. Eu disse, não sei como isso é reconfortante. A voz me disse, eliminar más escolhas não significa que você não fará escolhas erradas. Você não saberá que eles estão errados até que passem. Como certo ou errado, são variáveis sobre as quais você não tem controle. As respostas para quem vem amanhã são um desperdício. Melhor é entender a beleza de como é tudo, se encaixar e se reajustar. Eu perguntei, o que eu estou perdendo aqui? A voz me disse, o que está claramente diante de você? Graça. Ninguém merece a salvação. Ela só pode ser dada pela graça. É seu direito de primogenitura, mas deve ser escolhido às custas do mundo que nos separa. Esta fixação do meu futuro é dolorosa. Sinto vergonha por não estar fazendo isso com alguma bússola moral. Eu só sou guiado pela dor. Eu nem sei onde ou quando esses futuros acontecerão. Então a voz me falou, onde ou quando não são importantes. Remover seu entusiasmo de se acorrentar ainda mais ao mundo não é tão doloroso. Quando chegar o peso esmagador dessas correntes, uma vez forjadas, ao seu redor. Eu disse, é como se este lugar fosse feito para que eu pudesse fazer uma coisa, e apenas uma coisa, sem chance de estragar tudo. A voz me falou, se aqueles com escolhas fizerem mau uso delas, oferecer menos possibilidades pode ser chamado de misericórdia. Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer escolhas melhores no futuro. Tudo está interligado. E preste mais atenção aos seus relacionamentos. Seja gentil com todos, assim como eu sou gentil com você. Perguntei, gentil? O que há de gentil em tudo isso? A voz me falou, você orou por algo para o qual estar aqui é a resposta. E agora o homem que caiu do céu não é o mesmo que voou para ele. Eu olho para o cinza da pedra e depois para a cidade aparentemente morta e abandonada. Eu olho de volta para o ovo e estendo a mão. Coloco minha mão sobre ele. E eu digo, acho que posso viver com isso agora. De repente, eu acordei em um hospital. Disseram-me que meu avião caiu e os médicos listaram todos os meus ferimentos. Descubro que fui colocado em coma ao chegar e fiquei lá por uma semana. Durante todo esse tempo, eu estava no meio e não parei de puxar as marchas até sair. Mas o tempo parece não passar ali. E não é como se eu tivesse um corpo físico, que precisasse descansar, comer ou dormir. Certa manhã acordei e encontrei uma foto minha colada na parede.
Está no meu passado a ideia de que alguém sobre a melhor versão de mim mesmo. Essa foi a minha experiência de quase morte.